Boa tarde, segunda-feira do mês de outubro. Boa tarde. Pelo país prosseguem as homenagens ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que vai sepultar amanhã. Mercados internacionais, petróleo segue na escala de valorização. A semana abriu em alta para a principal matéria-prima do país. O barril está a ser comercializado hoje a $79. Esta e outras para ver agora no Hoje Notícias. Outra vez, boa tarde. Milhares de fiéis da Igreja Católica renderam homenagem a Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, falecido a 28 de setembro deste ano. A urna com o corpo do primeiro e único cardeal angolano chegou neste domingo na Igreja Sagrada Família, onde permanece até terça-feira. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar ainda ao longo deste jornal. O político e antigo primeiro-ministro Marcolino Mocco defende uma postura diferente e mais atuante da Igreja diante da situação social e económica das famílias angolanas. Mocco, que se diz filho da Igreja, manifesta igualmente preocupação com a perda dos valores morais e a falta de empatia para com as pessoas mais desfavorecidas. O primeiro-ministro Marcolino Mocco critica a postura passiva da Igreja angolana, afirmando que, devido à sua influência nas comunidades, a instituição não pode ignorar a degradação das famílias. Ele ressalta que algumas situações poderiam ser resolvidas com a intervenção mais efetiva da Igreja. Quando eu digo isso, não é menosprezo da Igreja, é o contrário. É que eu vejo que os problemas que temos hoje, não é? Só teriam um protagonismo para fazer alguma coisa. Então, é para isso que eu, como filho da Igreja também, e sendo hoje já mais velho que até muitos bispos, tenho essa ousadia de dizer que a Igreja, pelo peso que tem, não é? Pela legitimidade que tem, é verdade que eu tenho ouvido com muito agrado alguns documentos que a Igreja emite, mas ainda assim não estou satisfeito. Acho que a Igreja deveria ser um pouco mais ativa no sentido de alertar este país que não é assim. Mocco expressa a preocupação com a degradação moral, ética e material das famílias, destacando que a Igreja angolana poderia fazer mais. Há pessoas que acham que está tudo normal. Talvez andem pouco pelo país, comigo passa-se o contrário. Eu ando muito e sou, apesar dos graus que eu atingi nos escalões políticos, sou um homem de base da aldeia, então eu vejo uma Angola muito diferente daquela que parece satisfazer muitas pessoas. Eu hoje... eu vejo uma Angola que festeja a independência, que não reflete sobre a degradação. Até podia dizer mesmo, não sou líder religioso, nem sou moralista, nem nada. A degradação essencialmente no domínio moral, no domínio ético, para isso depois refletir-se no domínio material. Marcolino Mocco critica a atitude da Igreja angolana frente às dificuldades que as famílias enfrentam. O petróleo, principal matéria-prima do país, segue a escala de valorização nos principais mercados. Depois de ter fechado a última semana em alta, o barril abriu hoje, nesta segunda-feira, com preço a rondar os $80. Os preços do petróleo abriram em alta na sequência dos ganhos registados na última semana. O barril de Brent, de referência para as exportações angolanas, para a entrega em dezembro somou ganhos acima dos 0,55%, está a ser comercializado hoje acima dos $79.
As incertezas no Médio Oriente, particularmente envolvendo dois grandes intervenientes como Israel e o Irão, mantêm o mercado em alerta, dado que qualquer escalada pode afetar o fornecimento de petróleo na região e pressionar ainda mais os preços. Para o caso particular de Angola, o atual cenário de mercado é considerado vantajoso, numa altura em que o país está perto de aprovar o Orçamento Geral de Estado referente ao ano de 2025. Lembrar que hoje é 2024, foi aprovado com preço médio do barril fixado em $65. Mais de 700 pedras de diamantes de diversos quilates foram apreendidas no município de Lucapa, na província da Lunda Norte, pelo Serviço de Investigação Criminal durante uma operação específica. Segundo o SIC, os diamantes estavam em posse de 3 cidadãos da Guiné-Conakry. A apreensão ocorreu no interior de uma residência, onde os implicados terão sido flagrados. Com os detidos foram ainda encontrados valores monetários avaliados em $860 norte-americanos e kwanzas no valor de 68 mil. Esta é uma pedra de diamante e 2 máquinas calculadoras estão também entre os bens que foram retidos. 44 pedras específicas de diamantes começaram a ser leiloadas hoje de forma eletrónica. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes informou em nota que o processo de licitação encerra às 10 horas do dia 16 deste mês. Segundo a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes, as sessões de visualização que tiveram início hoje vão decorrer até o dia 16 do mês em curso. O processo de licitação encerra às 10 horas locais do último dia. A empresa avança ainda que o leilão é direcionado a clientes registados na base de dados da Sodiam e que tenham experiência na comercialização de pedras especiais. Os lotes são compostos por 20 pedras de produção da Sociedade Mineira Caixepa, 10 pedras de produção do Luele, 8 pedras de produção da Catoca, 2 da produção do Chitotolo, 2 da produção do Cheji e uma pedra de produção do Lulo e ainda outra de produção de Lumiluana. Este é o 11º leilão de diamantes brutos organizado pela Sodiam. O último foi realizado em julho do corrente ano. No último leilão, a Sodiam chegou a arrecadar $21,6 milhões com a licitação de 46 pedras especiais. Luandenses dividem opiniões sobre a eficiência ou não do Censo Geral da População que decorre desde o passado dia 19 de setembro. A Rede Girassol apurou que em algumas zonas os recenseadores ainda não começaram a trabalhar há 3 dias. 18 dias se passaram desde o início do Censo Geral da População e Habitação em todo o território nacional. De lá para cá, muitos cidadãos afirmam não ter recebido em suas casas a visita dos recenseadores. Com muita dificuldade, sinceramente, por esse motivo é que eu disse que ainda não recebemos. Porque não essa é a primeira vez, por exemplo, que eu vejo alguns senhores do censo e aí tem sido um bocadinho complicado no ponto de vista de ver os agentes do censo. Em casa não é como tenho visto também nas outras localidades, por exemplo, no Golfo, e não só, que chega a ter um bocadinho de dificuldade dos agentes do censo chegarem. Agora, não sei por que motivo é que eles até agora ainda não chegaram até as nossas casas. Até agora, nos nossos arredores, ainda não vimos nenhum membro do censo. Não só na minha casa, nos nossos arredores mesmo. Divulgaram bem, nas cadeias televisivas, mas até agora, ao nosso município, Talatona, ainda não vi nenhum recenseador a passarem numa das casas. A meio às reclamações sobre a fraca presença dos agentes censitários nas ruas de Luanda, nos deparamos com pessoas que foram interrogados e, por isso, dizem que o processo está a acontecer. Estou a ver, estão a passar casa por casa, estão a perguntar os nomes, quantos filhos que nós temos, lhes recebemos também bem. Até está andando com o senhor agente, polícia, está atrás deles, mas estamos lhes receber mesmo bem, com boa vontade. Foi fixe, recebi bem, gostei do comportamento que os agentes foram apresentados, de facto, e nós temos que obedecer aquilo que o governo exige para nós.
está a trabalhar. Posso confirmar isso porque já registrei a minha família, né? Que é a agressão familiar, e espero que também resista também aqueles que ainda não resistaram. Todavia, nem tudo vai bem. Por exemplo, no bairro Simeone 2, localizado na comuna da Camama, os trabalhos começaram apenas há 2 dias. O supervisor de um grupo de agentes recenseadores em campo contou-nos das dificuldades enfrentadas no exercício das funções. Primeiro é que tivemos um pequeno problema, um constrangimento no estables. Os tablets chegaram um pouco tarde nos nossos postos e também não podíamos trabalhar sem passe. Os passes chegaram ontem, os passes dos supervisores. E os supervisores sem passe não podiam trabalhar. Nós, como ATL, que fomos os formadores, nós começamos o trabalho mais cedo no campo, mas não conseguimos cobrir 100% da nossa comuna, que é o Camama. Então, estávamos a trabalhar a meio gás, mas a sensibilizar as pessoas que nós existimos, vamos contar, estamos juntos, vamos contar por Angola. Só tivemos ontem, um dos grupos foi ameaçado que se vocês entrarem na minha casa, vamos receber os tablets, vamos vos bater, mas nós, calmamente, com a sapiência dos formadores que nós tivemos, estamos a comatar essa situação. Algumas equipas de recenseadores estão a trabalhar das 7 às 14 horas. Os motivos, Michel Vicente explica. Nós trabalhamos das 8 até 14 horas. Por que nós trabalhamos das 8 até 14 horas? Porque o Instituto Nacional de Estatística ratolou os salários e a merenda das pessoas. Mas até agora só foi pago um banco, que é o BPC, e os outros ainda estão descontentes. Mas nós estamos a animar todos os colegas, a nível da província ou a nível nacional, que possam trabalhar, mesmo que for até 14 horas, vamos aguentar, porque o censo ou o Instituto Nacional de Estatística vai resolver o nosso problema. O Censo Geral da População e Habitação em todo o território nacional teve início no passado 19 de setembro e a data prevista para o término é 19 de outubro. E falamos a seguir de bons exemplos. Uma campanha de limpeza promovida pelo governo provincial de Luanda teve lugar no final de semana em vários pontos da cidade capital e em alguns municípios, como é o caso do Kazenga. A iniciativa teve como foco promover o conforto e bem-estar das comunidades. A nossa equipa acompanhou a jornada no Kazenga. Ao longo da linha férrea da província de Luanda, são verificados vários amontoados de lixo. Locais como Kazenga, Ojaenda, Becea, Gameke e Talaade são considerados críticos para a administração. Alguns munícipes afirmam que em época de chuva a situação é mais preocupante. Esse lixo está me incomodando a população. Para a pessoa passar, para ir para o outro lado, quem vai em direção do prédio da UNITA, é difícil, é de lixo, fez, só que de lixo com escama de peixe, não sei o que, rato, aquilo tudo aí provoca doença. Isso é um problema nas pessoas. Não estão a fazer essa limpeza, é muito bom. Quando chove, até os bichos também, as doenças provocam também muitas doenças também, porque todos os bichos levantam, vem por cima e tem pouco senso dos carros vir aqui para tirar o lixo. Moradora da Cipalga desde que nasceu, Catarina Kamusama garante que são os próprios vizinhos que jogam o lixo na linha férrea. Mas os moradores que vivem no Samzanga são muito preguiçosos. Às vezes mandam a criança para estar fora do lixo. Em vez dos mães estarem fora do lixo, as mães incentivam a criança a vir fora do lixo. A criança, em vez de descer aqui em direção da Estrada Nova, no contentório, não, eles preferem meter lá da linha férrea. Porque é criança, porque mesmo às vezes adulto também, eu não quero atravessar a linha férrea, então põe o lixo aí. Para combater essa prática, a administração municipal do Kazenga realiza há várias semanas uma campanha de limpeza, cujo objetivo é limpar os principais focos de concentração de lixo e tornar Luanda mais limpa. Como a deposição dos resíduos sólidos é constante, então a necessidade de estarmos todos os finais de semana a fazermos essas campanhas de limpeza se torna cada vez mais importante. Kazenga tem 5 pontos que são fundamentais. Nós temos um ponto no Kazenga, um no Ojaenda, na Piatonal, que liga o Rangel com o Kazenga. Portanto, temos também aqui na BCA, temos um ponto na Gameke e temos um ponto no Talaade. Portanto, nós estamos a trabalhar nesses vários pontos
porque são os pontos onde há maior concentração de resíduos sólidos. O diretor municipal do Ambiente e Saneamento Básico do Kazenga chama a atenção dos populares para os perigos do acúmulo de lixo nas ruas. A qualquer momento nós teremos a presença constante de chuva, porventura nós tivemos um acúmulo de lixo, porque aqueles maminhos, as crianças ficam a brincar no mesmo resíduo sólido. Por outro lado, Nádia Neto apela aos munícipes para que não joguem o lixo ao chão e acredita que com a colocação de muros ao longo da linha férrea vai ser possível combater essa prática. A linha férrea é um bem que ajuda toda a população luandense e não só. Todos nós devemos trabalhar para que esta linha férrea funcione devidamente. O roubo e a deposição de resíduos sólidos em nada ajudam para que a população se possa beneficiar da linha férrea. Acreditamos que os trabalhos da colocação do muro ao longo da linha férrea também hão de contribuir bastante para a proteção da mesma. As estações ferroviárias de Museque, Fiuda e Gameke estão em território municipal e são servidas por comboios suburbanos de médio e de longo curso. Uma missão de acompanhamento e supervisão do projeto Diversifica Mais está em Angola para uma missão de trabalho que termina no dia 18 do corrente mês e que visa essencialmente avaliar o grau de implementação dos 4 componentes do projeto. O Francisco Soares está a acompanhar esta jornada e traz outras notas para nós. Francisco, boa tarde. Ora, viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Pois bem, nós estamos aqui nesta atividade da visita do Banco Mundial e durante este período as delegações vão se reunir, que falo propriamente de delegações governamentais do Ministério do Planeamento, da Indústria e Comércio e também parceiros do Corredor do Lubito. E segundo Laércio Cândido, diretor nacional para o investimento público, o projeto tem um investimento geral de cerca de 300 milhões de dólares e espera também apoiar cerca de 10 mil micro e pequenas empresas. Prontos, dizer que o projeto Diversifica Mais é um projeto que tem como foco o Corredor do Lubito. E as atividades inseridas nesse projeto compreendem efetivamente para, primeiro, apoiar e melhorar o ambiente de negócio ao longo do Corredor do Lubito, reforçar as infraestruturas já existentes, potenciando-as com investimentos catalíticos para garantir a atratividade dessas infraestruturas com recurso a parcerias público-privadas e também financiamento das micro, pequenas e médias empresas, todas elas ao longo do Corredor do Lubito, que nós designamos por desenvolvimento das cadeias de valor. Pronto, o projeto Diversifica Mais é um projeto que está orçado em 300 milhões de dólares. E foi um financiamento integralmente do Banco Mundial, dos 300 milhões de dólares. E esses 300 milhões de dólares, como referi inicialmente, está dividido em várias componentes. Por exemplo, para melhorar o ambiente de negócios, nós temos um conjunto de atividades programadas, bem como o reforço dos equipamentos, meios técnicos e infraestruturas ao longo do corredor, que vai contar com um investimento de cerca de 40 milhões de dólares. Depois, no domínio do reforço das infraestruturas, nós contamos com cerca de 100 milhões de dólares e também iremos preparar um fundo de preparação, para a preparação de projetos de parcerias público-privadas, que também será fundeado com cerca de 10 milhões de dólares. No domínio da componente de capacitação para estruturação de parcerias público-privadas, também estão previstas cerca de 16 milhões de dólares. E para financiamento, o Fundo de Garantia de Crédito será capitalizado com cerca de 80 milhões de dólares. Com recurso à alavancagem, estes 80 milhões de dólares poderão garantir financiamento de cerca de 160 milhões de dólares. Portanto, estes são os recursos do projeto. Estão envolvidos também no domínio da componente 3, o INAPEM, que vai apoiar as micro, pequenas e médias empresas com vales e também
com o diagnóstico sobre o reforço das capacidades dessas mesmas. Aqui as palavras do diretor nacional para o investimento público, Laércio Cândido, a propósito desta visita oficial da delegação do Banco Mundial neste projeto que tem a ver com Diversifica Mais, que visa apoiar micro, pequenas e médias empresas no âmbito do corredor do Lobito. Boa tarde. Boa tarde, Francisco, e obrigada por estas informações. E, igualmente, hoje acontece aqui em Luanda a conferência de imprensa sobre a Cimeira 2024 do Fórum de Cooperação China-África. Falamos em direto a seguir com Alberto Capitão. Boa tarde, Capitão. O que é que está em destaque nesta conferência? Viva, muito boa tarde, Manuela Costa, e a quem nos acompanha. De resto, começou mesmo por se fazer um balanço daquilo que foi esta a 9ª edição da FOCAC, a Cimeira ou Fórum China-África, que decorreu este ano em Beijing, onde o embaixador da China em Angola, Zhang Bin, fez um balanço positivo da participação dos países africanos, tendo dito também que Angola fez-se representar muito bem pelo ministro das Relações Exteriores, Teta António. Zhang Bin foi questionado sobre o posicionamento da China quanto à ausência do presidente João Lourenço e disse que a justificação que receberam foi convincente, daí que nada vai abalar na relação entre os dois países, porque circularam informações dando conta digamos que da parte chinesa não estar feliz pela ausência do presidente da República nesta cimeira, mas por parte da China não há inconveniente, segundo as palavras do embaixador Zhang Bin. Zhang Bin falou também das trocas comerciais entre Angola e a China, por exemplo, que em 2023 rondaram os 23 mil milhões de dólares norte-americanos. Deste ano, no caso entre janeiro e maio deste ano, estas trocas comerciais já atingiram os cerca de 8 mil milhões de dólares norte-americanos. Nós questionamos ao embaixador sobre questões relacionadas aos maus tratos de que têm estado a reclamar muitos trabalhadores angolanos que colaboram com chineses, e o embaixador disse que têm também recebido notificações desta natureza, dando conta que têm condenado estes atos por parte dos compatriotas. Vamos ouvir extratos da comunicação do embaixador chinês. E a Embaixada da China em Angola tem uma posição bem clara nesta questão. Primeiro, sempre educamos e orientamos que as empresas chinesas e os cidadãos chineses residentes em Angola a fazer os seus negócios conforme as leis e os regulamentos. E nós frequentemente publicamos as informações, avisos a eles sobre os regulamentos e as leis. Por exemplo, quando a nova Lei Geral de Trabalho e também o novo salário mínimo nacional de Angola entrou em vigor, a nossa embaixada partilhou, primeiro tempo, as informações desses e orientou as empresas chinesas. Em segundo lugar, para muito pouco comportamentos que violaram as leis e regulamentos, nós, a parte chinesa, nunca protegemos e apoiamos as instituições e órgãos de Angola a punir esses comportamentos. A tradução das palavras de Zhang Bin, o embaixador da China em Angola, que está em Angola há menos de um ano e diz mesmo que a cooperação entre os dois países goza de boa saúde. É de resto um assunto que nós vamos desenvolver nos próximos espaços de informação da rede Girassol. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, capitão, e bom trabalho para si. E não perca no próximo bloco as emoções desportivas para ver neste jornal. Por agora fazemos uma pausa. Volto.
estamos de volta e agora olhando para a atualidade internacional, terminou a campanha para as eleições gerais em 9 de outubro em Moçambique, que incluem presidenciais, legislativas e provinciais. Neste domingo foi o último dia de caça ao voto em Moçambique, rumo às eleições gerais da quarta-feira. Os candidatos às presidenciais juntam os apoiantes em diferentes ações. Mais de 70 milhões de moçambicanos são chamados às urnas. Daniel Chapo, da Frelimo, partido no poder, faz a primeira parte do encerramento da campanha em Nacala, Porto, na província de Nampula, no norte do país, e ainda hoje vai para a cidade de Matola, no sul de Moçambique, para encerrar a campanha com showmício. Principal partido da oposição também fecha a campanha de Motola ao lado de Maputo, Lutero Chamango. Da terceira parte, representante do Parlamento, fechou oficialmente a campanha este sábado em Nampula, no norte do país, e Venâncio Mondlane, candidato apoiado pelo Podemos, está na Nacala, Porto, também em Nampula, no norte. Foram 5 semanas de campanhas com as caravanas às entradas das atenções focadas nos candidatos e as suas promessas. Entre os temas mais falados estiveram, por exemplo, a renegociação dos megacontratos com as multinacionais e as promessas de acabar com a violência em Cabo Delgado e a construção de mais infraestruturas para a população. O conflito entre o Israel e o Hamas em Gaza atingiu a marca de 1 ano na manhã de hoje. O Hamas iniciou o ataque inesperado e lançou milhares de foguetes, enviou combatentes para cidades israelitas adjacentes à faixa de Gaza durante um importante feriado judaico. As Nações Unidas emitiram uma declaração em vídeo pré-gravada no secretário-geral António Guterres no sábado, a comemorar o aniversário do 7 de outubro, pedindo a libertação dos reféns e o silêncio das armas. Guterres emitiu sua declaração poucos dias depois que o ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, o acusou de mostrar preconceito contra Israel, alegando que o chefe da ONU não condenou os ataques do Hamas e a violência sexual cometida por seus membros. Cerca de 100 reféns israelitas permanecem em Gaza. Hoje, os militares de Israel divulgaram que 726 soldados foram mortos no ano passado na guerra liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contra Gaza. Isso inclui 380 mortos nos ataques de 7 de outubro do ano passado e 346 invasão terrestre subsequente. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 41 mil palestinos perderam a vida desde o início do conflito, sem fazer distinção entre combatentes e civis. Cerca de 300 milhões de kwanzas foram arrecadados no leilão da segunda gala da Fundação Gananzenza, realizado no último final de semana. Entre os bens leiloados, realce para o vestido usado pela primeira-dama Ana Dias Lourenço na investidura do Presidente da República, João Lourenço, para o primeiro mandato em setembro de 2017. A presidente da Fundação Gananzenza afirmou que a instituição se baseia na valorização das comunidades e acredita na melhoria do padrão de vida das famílias. Por isso, comprometemos-nos a promover o bem viver nas comunidades de forma sustentável e diferenciada, através do financiamento e implementação de ações concretas adaptadas à realidade, aos desafios do nosso tempo e às necessidades das comunidades, em particular as do meio rural. Ana Dias Lourenço destacou que a Fundação tem realizado intervenções alinhadas às políticas estratégicas do governo angolano e aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Os projetos em curso, como o PEDIC, Geração Sem SIDA até 2030, o Tata UAL, o DICOTA E 6.0, entre outras iniciativas,
são uma marca da nossa programação, da nossa existência. Intervimos num palco transformador, cujas premissas se alinham às políticas estratégicas do governo de Angola e os objetivos globais do desenvolvimento sustentável. A patrona da Fundação fez saber que atualmente Angana Zenza atua em várias províncias do país, tanto em contextos urbanos quanto rurais. Atuamos nas províncias de Luanda, Benguela, Huila, Cunene e Mochico, tanto em contextos urbanos como rurais. Este caminho firme, determinado, é guiado pelo rigor e pelo compromisso de alcançar pessoas. Os projetos que desenvolvemos não se limitam a oferecer ajuda imediata. O nosso objetivo é capacitar as comunidades para que possam tornar-se autossustentáveis, transformar vidas e valorizar. Durante o evento foram leiloados quadros de pintores angolanos e peças de roupa, incluindo o vestido usado pela primeira-dama na posse do presidente da República em 2017. A arrecadação totalizou cerca de 300 milhões de kwanzas. Estiveram presentes na cerimônia o presidente da República, João Lourenço, a vice-presidente Esperança da Costa, membros do executivo e outros convidados. 12h43, este é o Hoje Notícias e na rubrica Vilas e Cidades trazemos hoje o resumo do dia-a-dia dos habitantes do município da Kissama e a pequena aldeia que vive numa dinâmica social e com vários desafios à volta. Vamos ver. Kissama, um município com uma extensão territorial de 13.556 km² e uma população estimada em mais de 34 mil habitantes. A região é constituída maioritariamente por angolanos do grupo étnico Bantu. A língua predominante é o Quimbundo. O município é rico em cultura, possui uma dança única denominada sambalage, exibida principalmente em época de carnaval. O cacuço é uma das referências obrigatórias da Kissama e indispensável no cardápio das famílias. As pessoas praticamente têm o costume de dançarem, comerem um fungo com carne, um fungo com cacuço, vários tipos de alimentos, por exemplo. As danças são várias. Tem a catutula, tem o sambalage, tem a puita, tem o buetete e tem também o rungo. Essas são as danças que praticamente usam aqui na região da Kissama. Nos últimos anos, segundo o Soba Grande da Kissama, as atenções das autoridades tradicionais têm sido voltadas para uma maior preservação e valorização da cultura deixada pelos antepassados. Principalmente nós, as autoridades tradicionais, o nosso objetivo é lutarmos para a preservação da cultura dos nossos ancestrais, os hábitos e costumes também do próprio poder tradicional, para ser revivido de formas a haver mais dignidade e mais respeito na região. Portanto, esta é a luta que temos vindo a fazer no decurso desses anos. Aos poucos, o município vai ganhando uma nova imagem para o agrado dos seus habitantes que esperam agora pela implementação de instituições de nível superior. Antes, esse município foi um município muito feio. Daqui a Cabala foi terra batida, mas depois asfaltaram a estrada da Cabala a Mushima. Começou a entrar o desenvolvimento normalmente e até hoje estamos a ver que as coisas estão a crescer. Visto com já melhorias, né? Em termos de desenvolvimento, então pedimos para entidades mais competentes para velarem também implementem
pelo menos um núcleo do ensino superior, porque muitos somos daqui que paramos apenas com o ensino médio e às vezes há concursos que exigem ensino superior. A partir deste ponto, é possível perceber a requalificação que está a ser feita na vila da Mushima. Localizada no município da Kisama, o mais extenso da província de Luanda, aqui alguns desafios ainda estão por ser ultrapassados, como por exemplo, o fornecimento de energia elétrica pela rede pública. Por esta altura, o abastecimento de energia elétrica é feito de forma mecânica por 2 grupos de geradores de 1.250 kVA. O que mais nos dificulta é a falta de energia da rede. Esse é um dos grandes motivos que está atrasando um pouquinho o desenvolvimento aqui no nosso município. Nós, neste momento, município da Kisama, comuna da Mushima e Cabo Ledo são os 2 setores que neste momento são fornecidos energias mecânicas. Nós estamos a falar geradores, grupos de geradores. Para a comuna da Mushima, nós temos 2 grupos de geradores de 1.250 kVA que atende a comuna da Mushima. Cabo Ledo também nós temos 2 grupos de geradores que atendem também a comuna de Cabo Ledo. A população da Kisama tem na agricultura e na pesca a sua principal fonte de subsistência. A pesca é feita à margem do rio Kwanza, que é para as autoridades sanitárias também uma fonte de doenças. Com isso há doenças particulares mesmo que advêm dos rios, não é? Como no caso da cistossomíase, e uma doença que aqui nesse município vamos encontrar em grande quantidade. Nós temos uma rede sanitária constituída por 23 unidades. Nós queremos que equipem mais o hospital municipal com bloco de raio-x, hemoterapia e se calhar também aquelas pequenas cirurgias. Em termos de atração turística, o município localizado em Luanda tem como principais referências o Parque Nacional da Kisama e o Santuário da Mushima. Retratos na rubrica Vilas e Cidades. E na província do Kwanza Sul, criadores de gado acreditam que Angola pode exportar carne bovina para vários países, a depender de um esforço combinado entre pequenos e grandes criadores. Trata-se de um grupo de pecuaristas que contam com o apoio do Fundo de Garantia de Crédito. Empresários locais consideram que Angola apresenta condições favoráveis para a criação de gado, com um custo de produção que depende a 90% de matéria-prima local. Na província de Kwanza Sul, a fazenda Agromoata, no município da Gabela, tem uma cifra produtiva de 2.000 cabeças de gados por ano. A expectativa é tornar o setor em uma autoridade na economia real. Angola tem condições ímpares para a criação do gado, como já teve antes de Angola ser independente. A fazenda Agromoata estabeleceu uma parceria com pequenos criadores de gado, formando um ciclo comercial que beneficia tanto os criadores quanto os grandes produtores. Todos juntos formaremos uma fileira que pode ser importantíssima para o país e que vai evitar de nós gastarmos muitos milhões de dólares na importação e, quem sabe, até exportarmos. O desafio atual está focado na melhoria das condições que favoreçam o desenvolvimento do negócio. Grande parte depende de nós, mas depende também que tenhamos vacinas, que tenhamos boas estradas. Como digo, não precisamos de importar produtos. A única coisa que podemos importar e tem um custo de 5, 10% do projeto são vacinas. Existente há já 4 anos, o projeto foi financiado por um banco angolano na ordem de 1 bilhão e 800 milhões de kwanzas por meio de garantias do Fundo de Garantia de Crédito, através da linha do projeto de apoio à agricultura comercial. Este ano já temos uma faturação na volta
acima dos 2 bilhões de kwanzas, mais do que o investimento que os bancos investiram em nós e o Fundo de Garantia. O investimento permitiu a criação de postos de trabalhos diretos e indiretos. Em 2 anos de funcionamento, a fazenda conta com 100 trabalhadores. São mais ou menos 3 quilômetros desde os currais até aqui a zona de pastagem, onde nesta altura se encontram mais de 200 ovelhas e também mais de 100 cabritos. Nesta altura, eles encontram-se nessa zona de pastagem em que vão permanecer durante 8 horas. Eu, por enquanto, sou chefe do grupo da área da pré-engorda, da área de caprino, como se for o gado bovinos. Primeiro fui em Luanda procurar emprego, lá não estava emprego, depois consegui aqui. O Fundo de Garantia de Crédito tem acordos rubricados com várias instituições bancárias para a concessão de crédito aos empresários, no quadro das linhas de garantias com as quais o Fundo trabalha. E como fizemos referência no início deste jornal, continuam as homenagens ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que por esta altura as missas vão-se fazendo na Igreja da Sagrada Família, onde o corpo deve estar até terça-feira, quando vai ser sepultado na Sé Catedral de Luanda. E este é um assunto que a Rádio Girassol vai continuar a trazer ao detalhe para a nossa audiência. Por hoje, ficamos por aqui e volte conosco amanhã, à mesma hora, aqui, neste canal. Boa tarde.